Olá pessoal, tudo bem? Você já se perguntou o que você está fazendo com o seu tempo? Já chegou ao final do dia e teve aquela sensação de que você trabalhou muito, mas não conseguiu fazer nada? Pois bem, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, sobre a gestão do tempo. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele já dizia que o tempo ele é o recurso mais escasso e a menos que ele seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado, tá? Ou seja, se eu não cuidar do meu tempo hoje, eu não vou conseguir entregar as tarefas que eu preciso entregar, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu precisava, vou fazer promessas para o meu gestor, para pessoas que eu iria entregar uma atividade, que eu iria entregar um documento e aí eu não vou conseguir. A gestão do tempo vai ajudar você a fazer isso. Não que vai te ajudar a fazer mais coisas no mesmo dia. Ela vai te ajudar a deixar de procrastinar, que é um tema que a gente vai falar até na próxima, num próximo vídeo, né? Você vai usar melhor o seu tempo, né? Para você poder fazer suas atividades melhor, mais rápido e organizar o seu dia. Agora eu queria trazer para vocês eu fiz um questionamento lá no Instagram e aí teve algumas pessoas que responderam um pouquinho falando sobre isso, sobre o que faz com um dia, se acha que o dia tinha que ser maior, porque às vezes chega no final do dia e acha que não deu tempo para fazer tudo que tinha que fazer. E eu vou pegar uma colinha aqui. E aí teve algumas pessoas que colocaram assim, poxa, eu colocava tanta coisa para mim fazer no meu dia, eu planejava, mas eu colocava um monte de coisa, eu colocava metas que eram irreais para mim cumprir. E depois eu comecei a colocar metas que conseguiria cumprir. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o que eu estou colocando para mim fazer no meu dia. Será que realmente eu dou conta de fazer isso? Será que essas metas são reais? Será que eu consigo alcançar isso? Depende de mim? Depende de outras pessoas? Porque a gente também tem que levar em consideração que tem coisas que não dependem só de mim, que depende do retorno de outras pessoas. Então eu também preciso colocar isso no meu planejamento. Teve gente que falou também que às vezes está tudo planejado e acontece um imprevisto. O que seria esse imprevisto? Como que a gente pode lidar com isso, né? O imprevisto, você precisa saber qual que é o tamanho desse imprevisto, né? O que é esse imprevisto e quanto tempo que ele vai tomar de você. Se tem atividades que estava planejada no seu dia que podem ser passadas para o próximo dia ou para mais tarde, e aí você resolver isso, esse problema que veio acontecer nesse momento. Mas verificar também, né, fazer um questionamento, quanto tempo que você pode levar para resolver ele e tentar resolver o mais rápido possível, né? Levando em consideração que tem coisas que vão levar mais tempo, coisas que vão levar menos tempo. Então a gente sempre tem que ter o planejado, né? E se vir a acontecer um imprevisto, saber também organizar as coisas que você tinha para resolver naquele dia, né? Uma pessoa também falou assim, poxa, o meu dia precisava ter 48 horas, né? Às vezes a gente está com tanta tarefa, né? E assim, a gente não consegue colocar, não consegue resolver tudo no mesmo dia. É difícil falar em quantidade de tarefas, porque assim, às vezes o seu trabalho te exige muitas atividades. Então, você precisa trabalhar muito, você tem muitas atividades. Mas quando você faz a organização dessas atividades, você vai perceber que tem atividade que você dava mais tempo para ela do que para outras. Então você começa a encurtar o tempo que você tinha para fazer determinada tarefa e começa a fazer, mas tomava tanto tempo e você não percebia isso, né? Então às vezes a gente faz coisas no nosso dia que são no automático. A gente acaba levando mais tempo para fazer uma coisa que às vezes poderia ter levado menos tempo. Mas isso, gente, é questão de análise. Você tem que analisar o seu dia. Por isso que fiquem atentos que mais no final do vídeo eu vou te dar 2 dicas para poder te ajudar a fazer essa gestão do tempo, tá bom? Vamos lá, mais uma pessoa respondeu assim, que trazia tristeza porque procrastinou. Como eu falei, a procrastinação a gente vai falar no outro vídeo, né? Mas a tristeza traz o quê? Mais procrastinação ainda. Porque você fala, poxa, não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Poxa. E aí você vai ficando triste por aquilo, aí você começa a entrar na sua rede social e ali você fica. E aí vem a procrastinação. Né? No outro vídeo a gente vai falar, vou te dar algumas dicas para ajudar a evitar a procrastinação
que prejudica demais a gente. A procrastinação não tem como você acabar com ela da sua vida, tem como você diminuir, né? Mas realmente traz tristeza, desmotivação. Então, quando você faz um planejamento e chega ao final do dia você conseguiu fazer tudo aquilo, você se sente aliviado, você se sente até motivado para poder fazer as coisas do dia seguinte. Porque você vê, você se realiza, você vê que seu trabalho realmente rendeu naquele dia, não é? Então você acaba ficando mais motivado. E também teve gente que falou assim que a gente perde muito tempo nas redes sociais. Nas redes sociais, às vezes a gente começa a olhar. De repente, quando você vê, você já está ali há 1 hora, você só estava vendo coisas assim aleatórias e foi o seu tempo. 1 hora que você poderia ter feito outra coisa que você queria. Não que eu tô falando para você fazer mais coisas. É que às vezes a gente coloca metas na nossa vida que você fica assim, hoje eu quero ler um livro, hoje eu quero ver um vídeo disso, eu quero fazer isso. E aí, você fica lá 1 hora no celular vendo coisas aleatórias e seu tempo passa e você simplesmente não consegue fazer aquilo que você queria fazer, não é? Então, assim, gente, não é que não é para ver redes sociais, é que você só precisa tomar cuidado se as redes sociais não estão tomando mais tempo do que é o necessário, né? As redes sociais, às vezes, ela toma o seu tempo do lazer. Se você está no meio de pessoas, às vezes você fica muito tempo no celular, você perde de estar brincando com seu filho, você perde de estar conversando com as pessoas. E hoje é uma situação que é muito discutido, né? Das pessoas ficar muito mais tempo no celular do que conversando. As relações interpessoais parece que estão mudando, né? Mas há uma discussão de que isso tem que voltar, que a gente tem que conversar mais com as pessoas, né? Então você tem que ver, se isso está te prejudicando, você tem que analisar, é a primeira coisa. Isso está te prejudicando? Não tá. Então, veja o que é mais importante para você, entendeu? Não estou falando aqui para ninguém parar de assistir mais, entrar nas redes sociais. Só precisa ver se isso está sendo prejudicial para você ou não. Tudo é questão de avaliação, tá bom? E aí, eu queria trazer para vocês agora as 2 dicas que eu prometi. Qual seria essa dica? A primeira dica, pega o papel e caneta aí para você anotar. É o seguinte, você vai fazer um checklist do seu dia. Tudo que você fez, tudo que você faz no seu dia. Então, vamos lá. Tomar banho, aí você vai colocar lá. Quanto tempo você leva para tomar banho? Eu levo uns 20 minutos, coloca lá. Aí depois, trocar de roupa, tomar café, ir para o trabalho, trabalhar, ir na academia, tomar banho. Aí tomar banho você pode colocar uma vez só e você soma todos os dias, todos os momentos, digamos, você toma banho uma vez, coloca uma só, né? Mas se você toma mais vezes, e assim, né? Então você vai juntando cada atividade. E você tem que colocar tudo, até almoçar, tudo. E aí você vai colocar lá quanto tempo você gasta para fazer aquilo. E aí isso vai ser uma organização do seu dia, correto? Aí você pode fazer isso depois lá no seu trabalho, mas isso vai te ajudar a olhar como um todo, né, o que você está gastando o seu tempo. E aí, lá no final você tem que fazer uma soma. Essa soma ela não pode passar de 24 horas, tem que dar exatamente 24 horas, que é o que você faz no seu dia, tá? E aí, quando você terminar de fazer essa somatória, você pega, olha e fala, analisa. Poxa, eu tô gastando tanto tempo para isso, tanto tempo para isso. E aí você começa a analisar. Gente, quando eu fiz, eu percebi que minha manhã estava ficando muito em questão de realmente ver as redes sociais. E aí eu estava gastando muito tempo em redes sociais, tipo assim, vendo coisas aleatórias. E aí eu comecei a ver o que eu posso fazer para diminuir isso. Porque às vezes eu queria fazer alguma coisa, tipo estudar, ler, e eu não fazia. E aí eu comecei a perceber que eu gosto de ver redes sociais, mas eu tava indo pra ver coisas aleatórias e não com objetivo. E aí eu comecei a me policiar. Ao quê? A sim ver coisas aleatórias, porque, gente, quando mundo quer ver qualquer conteúdo, você fica à vontade para isso. Mas no meu caso, eu queria ver coisas mais pontuais que fossem contribuir para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. E aí eu comecei a olhar as redes sociais com objetivo, né? Comecei a analisar e tudo mais, até porque eu tô entrando agora
nessa vida digital, digamos assim, e eu queria aprender mais, então eu comecei a ver com objetivo. E aí, às vezes, quando eu percebo o tempo que eu tô ficando, aí eu falo, não, peraí, já deu e vou fazer outra coisa. E aí, isso me ajudou muito. Eu parei de gastar muito tempo vendo coisas aleatórias, comecei a ver coisas com objetivo, e aí eu comecei a crescer também com isso. E isso me ajudou demais. Eu espero que essa dica ajude vocês a conseguir se planejar e a conseguir visualizar o que você precisa realmente melhorar no seu dia e onde você está gastando o seu tempo que não precisava. E a segunda dica é o seguinte. A segunda dica é para você fazer um planejamento. Planejamento. O que seria esse planejamento? Quando for no seu domingo, você tira 20 minutos e você começa a planejar o que você tem para fazer durante a semana. E esse planejamento, ele pode ser tanto pessoal, ele pode ser também profissional. Então você pode pegar lá. Então hoje a gente tem várias formas de planejar. E aí você vai escolher o que você achar melhor. Então hoje como eu gosto de escrever, eu prefiro a agenda e eu também tenho planner. Então eu chego no domingo, eu pego e coloco lá, segunda-feira, tal hora fazer isso, tal hora fazer aquilo. Então eu faço um checklist por hora e quanto tempo que eu vou gastar fazendo essa atividade. Por exemplo, academia, das 7h30 às 8h30. Depois disso, o que eu tenho para fazer? E vou fazendo o checklist todos os dias. E também no profissional, coisas que eu já tenho, que eu já quero fazer. E aí eu faço isso. Então tira 20 minutos do seu domingo para você fazer isso, essa organização semanal. Você não tem noção de como vai te ajudar a fazer as suas atividades, a deixar de esquecer coisas, a deixar de fazer ou de ir em algum lugar. Por exemplo, eu tenho reunião de pais lá da escola do meu filho. Eu não tenho filho, mas tipo, você que tem. Aí você fica tão cheio de coisas durante o seu dia, durante a semana, e você esquece. Quando você faz aquele planejamento semanal, você já coloca na sua cabeça que você tem que ir tal dia lá. E aí, durante a semana, você vai abrindo a sua agenda e vai atualizando. Por exemplo, na segunda-feira, teve algumas coisas que não deu para fazer porque teve algum imprevisto ou algo do tipo, você vê em que dia ela vai poder se encaixar de novo. E aí, você vai fazendo o acompanhamento. A agenda, ela tem uma visão diária, né? Então, se você quiser uma visão semanal, você pode ter um planner, né? O planner, ele tem espaços menores, né, para você colocar, só que você consegue visualizar a sua semana inteira. Então, aí você pode pesquisar o que fica melhor para você. E você pode usar o computador também, que hoje a gente tem vários aplicativos aí de organização. Então, vai do que você acha melhor, do que você leva em consideração que você vai conseguir fazer. Então, para mim, eu gosto de escrever, então eu prefiro a agenda ou o planner. Mas se você fala assim, não gosto de escrever, eu não gosto. Organiza pelo celular, pelo computador, o que ficar melhor para você. Tá bom? Então, essa é a segunda dica para você se organizar. E aí, dentro dessa segunda dica, além de você se organizar semanalmente, lá no domingo, lá no trabalho, às vezes você fica assim, poxa, o que eu tenho para fazer amanhã? Ou então você chega no dia e fala assim, eu tinha isso para fazer hoje. Mas tinha outra coisa. E aí você não acaba não se lembrando e às vezes nem sabendo o que é prioridade naquele dia. Então essa dica, essa segunda dica, além do planejamento então de domingo, seria esse planejamento no final do expediente. Então você no final do expediente, você pega lá a sua agenda e coloca. Amanhã, o que você tem que fazer amanhã e coloca por ordem de prioridade. Então quando você chegar no trabalho, quais são as suas prioridades? Porque se surgir imprevisto ali, você já resolveu as prioridades bem no início do expediente e quando for no final do expediente, você pode resolver as outras coisas. Mas se aparecer algo urgente, você vai colocando por ordem de prioridade, ok? Isso vai te ajudar a fazer o seu trabalho com mais eficiência, você vai ter mais resultado, você vai ter muito mais satisfação em fazer até esse planejamento, porque quando você vê resultado, você continua fazendo, né? Igual emagrecer. Se você não vê resultado, você para. Aí você viu o resultado, você continua.
Então essas dicas são justamente para você ver o resultado e para você continuar fazendo, tá bom? Pessoal, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês apliquem isso. E quando vocês aplicarem e ver o resultado, aplica isso por uma semana só. E me conta qual foi o resultado aqui nos comentários. Me conta o que você viu de diferença no seu dia, o que aconteceu. Eu vou ficar esperando ansiosa por esses comentários. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. E lá pro Instagram, que a gente vai estar falando lá também sobre algumas coisas. A gente vai falar quase dos mesmos conteúdos que aqui, comentando algumas coisas, algumas enquetes, tá bom? Não se esquece, vai lá pro Insta, acompanha a gente. É muito bom estar aqui com vocês. Um abraço e até o próximo.